A mensagem é o principal. Uma outra forma de falar isso é o querigma é rei. Então a proclamação do Evangelho é aquilo que há de mais relevante entre as demais camadas de uma interpretação da Bíblia. Estou colocando aqui essa citação do Craig Bartholomew. Ele é um grande escritor, um teólogo, bem famoso inclusive nos meios neocaiperianos, nos meios reformados. Ele escreveu recentemente um livro que chama Escutando as Escrituras. No capítulo 5, ele fala o seguinte, ele diz que os livros da Bíblia sempre têm uma mensagem a respeito de Deus, do mundo e sobre nós em relação com Deus. Se a gente pensar nessas três dimensões, a dimensão histórica, a dimensão literária e a dimensão da mensagem, da proclamação, e como elas se relacionam na Bíblia, a gente vê que a dimensão querigmática da proclamação domina, ela é a mais importante. Então, história e literatura são sim fundamentais, são ingredientes fundamentais, mas elas sempre são subservientes ao querigma, à proclamação, à mensagem. A Bíblia, então, nos ensina muito sobre Deus, e é isso que as pessoas chamam da natureza proposicional da Bíblia. Mas muito mais do que isso, ela convida a gente para um relacionamento com esse Deus. Está vendo essas duas dimensões? Está vendo essa diferença? Uma coisa é você aprender sobre Deus, que é o que, inclusive, hoje em dia a academia da teologia faz, até de modo ateu, de modo secular. Até pessoas que não creem em Deus podem aprender sobre esse determinado Deus. Mas é diferente de você entender o que a Bíblia ensina em termos de relacionamento com esse Deus, supondo que ele é verdadeiro, partindo do pressuposto de que esse Deus existe, é uma entidade e é vivo. Então, o nível, a dimensão do relacionamento com Deus é principal. Então, quando a gente vai ensinar alguém que a gente está discipulando a respeito dessa Bíblia, do que fala as Escrituras, talvez a gente possa começar com um apanhado histórico. Talvez seja uma forma aí de se fazer um aquecimento com ele ou com ela. A gente pode dizer que, historicamente, houve muitas formas de se estudar a Bíblia. Tanto logo depois que ela foi finalizada, escrita, aí pelo século II, III, né, que o cânon foi sendo reconhecido como esses 66 livros que temos hoje. Então, lá desde o século II, III, até a era moderna, século XXI e tudo mais, a gente teve vários focos em como estudar a Bíblia. Vamos focar aqui na década desde aí dos anos 60, 70 até os dias de hoje, então. Para a gente não pegar muito lá do final, e aí entra muito em estudos históricos, né? E é meio removido da realidade de muita gente. Então, vamos pegar aqui os anos 70. Tá? Começando aí dos anos 70, a gente pode generalizar, isso aqui, claro, é uma simplificação, mas a gente pode generalizar e dizer para as pessoas que a gente está discipulando, olha, essa Bíblia que você está lendo, mais ou menos aí nos anos 70, na cultura ocidental, houve muita ênfase na parte histórica dela. Muitas pessoas focavam mais em quais as evidências históricas daquilo que a Bíblia está dizendo. Quais as evidências históricas também para as fontes dessa Bíblia? Onde que estão os pergaminhos? Onde que estão os papiros? Quem são e quem foram os copistas? Onde ficam os códices antigos, as versões mais completas da Bíblia? E quais as referências históricas que elas de fato fazem? Será que a Bíblia acerta? Será que a Bíblia erra? Alguns vão dizer naquilo que ela se propõe historicamente, aquilo que ela diz a respeito
do povo de Israel, aquilo que ela diz a respeito do segundo templo, aquilo que ela diz a respeito dos judeus? Será que ela está historicamente embasada? Será que ela fundamentalmente tem qualidade historiográfica? Seria uma pergunta bem comum na década de 70. Então houve aí esse turn, essa virada histórica, enquanto muitos estavam simplesmente tentando entender a mensagem da Bíblia, o que ela diz para nós hoje, qual é a teologia, o que Deus está tentando dizer para nós, que é esse azulzinho aqui. Houve essa virada, que é essa seta vermelhinha, nos anos 70. Houve novamente uma virada, então, nos anos 80, que foi o início dos estudos mais literários, menos interessados na historiografia do conteúdo bíblico ou na historiografia do cânon dos livros bíblicos, do texto bíblico, e mais interessados no movimento literário, na narrativa, na unidade literária, vamos dizer, presumindo que esse texto é completo, é inteiro e tem uma história com início, meio e fim. Independente de quando ele foi escrito, de quem são as fontes, não, o importante é qual é o conteúdo literário desses livros, de Gênesis até Apocalipse. Onde está o clímax da narrativa ou o clímax dessa epístola, dessa carta? Quem são os personagens? Que palavras são usadas? Qual talvez até a mensagem, nem tanto a mensagem, mas assim, qual é o ponto literário desse livro? E eu digo isso assim, comparando a Bíblia como qualquer outra obra literária. Como alguém fosse ler Shakespeare, como se alguém lesse Machado de Assis. Então, foi um foco que, de certa forma, aproximou, e é por isso que eu joguei essa virada aproximando-se do que era antigamente, aproximou-se um pouco do que se fazia antes, porque voltou-se a se perguntar, ok, o que a Bíblia está dizendo nos próprios termos? Em vez de você olhar para a Bíblia com um microscópio e tentar dissecar ela, a gente volta a entrar, pelo menos, no texto e tentar entender o início, meio e fim. Então, nos anos 90, teve essa virada novamente, e aí foi um círculo completo aqui, voltou-se para aquela direção, nos anos 90, em que a gente tenta entender como os leitores entendiam a Bíblia. Então, em vez de se falar, vamos dizer, na ciência, entre aspas, da historiografia, nos dados imutáveis, nos dados históricos, reproduzíveis e tudo mais, e em vez de se falar no movimento literário, em vez de se falar na narrativa e no clímax e nos autores, começou a se falar sobre o leitor, começou-se a focar em como as pessoas leem essa palavra, como que as pessoas recebiam, a história da recepção da Bíblia. Então, de certa forma, houve um casar novamente com a direção antiga das pessoas que estudavam a Bíblia para entender a mensagem teológica dela. Se a gente foca no receptor cristão, no fiel que lê a Bíblia, a gente então tem um casamento com o que já se fazia antes. Então, se eu sou um leitor fiel, que confia no Espírito Santo, que confia na autoria sobrenatural da Bíblia, além da autoria natural, a gente então, de certa forma, voltou àquela leitura teológica. Mas, aí vem um porém muito importante, essa virada também contempla pessoas que não confiam na Bíblia de forma alguma, veem a Bíblia como um livro historicamente igual a outros livros, moralmente falível como outros livros, e fruto do seu tempo, simplesmente um construto para ser até modificado, né, para ser reincorporado, para ser apropriado, segundo a nossa própria visão. Então, vamos dizer, pessoas que têm um viés ideológico feminista poderiam
então passar a interpretar a teologia de forma feminista, quase como que se reinterpretar a mensagem, o querigma, a proclamação, segundo o viés feminista. Pessoas da teologia queer também pegariam a Bíblia e veriam, quero ler a Bíblia com os olhos queer, quero ler a Bíblia com os olhos pós-coloniais, quero ler a Bíblia com os olhos marxistas, quero ler a Bíblia com os olhos do Umbanda, do kardecismo. Enfim, então houve esse, não só o retorno a ver a Bíblia com os olhos cristãos, mas ver a Bíblia com os olhos plurais. Então o cristianismo passou a ser, na academia, uma voz, apenas uma voz entre outras. Anteriormente, né, o cristianismo no mundo literário, ele era também uma voz, mas predominava-se a ideia de que a Bíblia era só um livro como outro qualquer. E na época antes dessa aqui, né, dos anos 70, o cristianismo perdeu um tanto a voz. A gente está falando aqui do higher criticism, né, do estudo da crítica textual secular, proveniente principalmente das escolas alemãs, que estavam colocando em questão, inclusive, a unidade do texto bíblico, a coerência do texto bíblico, e enfim. Então, nessa primeira virada que eu falei, da setinha vermelha, houve uma separação entre leitores cristãos, acadêmicos cristãos e acadêmicos não cristãos. E com essa segunda virada e a terceira virada, é quase como se os acadêmicos cristãos voltassem a ser mainstream, voltassem a ter uma voz, só que virou uma voz quase abafada, virou uma voz perdida no meio de muitas outras vozes. Enquanto que nessa setinha azul, anteriormente, a maior parte dos acadêmicos que estudavam a Bíblia eram acadêmicos que viam a Bíblia como revelação divina e também humana, e também autoria humana, e assim elas o tratavam. O método gramático histórico e a crítica não higher criticism, mas a crítica textual básica, elas eram estudadas predominantemente nas escolas de divindade. A gente fala de Cambridge, de Oxford, Harvard no início, e Princeton e outros grandes nomes aí de instituições de estudos bíblicos, né? Enfim, então, uma forma de introduzir a Bíblia a alguém que a gente está discipulando é que ela vai ouvir muita coisa sobre a Bíblia de muitas fontes. Ela vai ouvir coisas de pessoas que tomam a Bíblia como uma voz que elas podem reinventar, que é essa virada pós-modernista dos anos 90. Outras que tomam a Bíblia como uma coisa que elas têm que ler como um livro qualquer, que é essa virada dos anos 80. E outras que tomam a Bíblia como elas podem, apenas como a historiografia quer que ela seja analisada, que é essa virada dos anos 70. Então, quem tem um olhar mais histórico vai falar da Bíblia de um jeito. Quem tem um olhar mais literário, de outro. E quem tem um olhar mais ideológico, vamos dizer, de ideologias e de filosofias modernas, vai falar de outro jeito. Então, isso ajuda a pessoa que a gente está discipulando a começar a identificar as diversas vozes que ela vai ouvir sobre o que a Bíblia diz. Não tem só uma voz ou uma pequena variação entre vozes, mas tem uma gama imensa de vozes e de variações de interpretação a respeito do conteúdo bíblico e até do que a Bíblia é em si, né, da formação dela até. Então eu coloquei o verdinho, a seta verdinha, como o retorno à teologia, o retorno ao estudo querigmático da proclamação da mensagem principal da palavra, que é mostrar a história do relacionamento de Deus com a criação e com os seres humanos e o Filho de Deus renovando e reconciliando consigo todas as coisas. Então, esse retorno teológico
estamos nele, tem muitos teóricos, muitos acadêmicos que seguem essa linha verdinha, mas tem outros acadêmicos, teólogos, biblistas, biblicistas e eruditos que seguem mais a antiga virada histórica, e outros que seguem a antiga virada pós-modernista. Então foi-se em várias direções, tá? Mas nós seguimos a mesma direção, a mesma toada daqueles intérpretes dos séculos anteriores, que é a visão querigmática teológica. E aí a gente pode começar a falar um pouco, isso aqui a gente falou da academia em geral, né? Academia do Estudo Teológico. Aqui a gente vai falar um pouco de como que sistematizou os ensinos da Bíblia. Como que a gente pode pegar os ensinos de Gênesis a Apocalipse e depois até de Gênesis a Apocalipse, mas segundo as grandes interpretações dos patrísticos, das interpretações dos eruditos latinos, das interpretações da era católico-romana, da era ortodoxa que coexistiram, da era etíope que também coexistiu. Essas grandes interpretações da história da igreja, juntando tudo isso, a gente tem teologias dogmáticas e teologias sistemáticas. Eu coloquei aqui sistemática, a diferença é que algumas elas vão tratar o que elas ensinam como um dogma e outras vão tratar o que elas ensinam só como informação. Mas para os nossos propósitos, no discipulado, a gente não trata a sistematização só como informação, a gente trata como dogma, no sentido de que aquilo é um ensino de autoridade para a nossa vida. Então, a teologia sistemática ou dogmática do discipulado, ela pode ser feita com base, então, de Gênesis a Apocalipse e de ensinamentos históricos, pegando aí do século III, IV até, aí passando pela Reforma Protestante, no nosso caso, até chegar no século XXI. Então, a gente tem uma teologia sistemática. No caso aqui, eu escolhi uma das várias teologias sistemáticas sobre discipulado, para entender o que a Bíblia diz e o que a história da igreja ensinou sobre discipulado. Eu escolhi a de um brasileiro, ele é um doutor pelo Calvin Seminary, o nome dele é Jean Francisco, ele foi inclusive entrevistado pelo Iago, nesse vídeo aqui, como fazer PhD nos Estados Unidos e tal. Enfim, e ele lançou esse livro que chama Reformando o Discipulado. Então, se alguém perguntar, se alguém quiser... Eu acho que a pessoa que você vai discipular não vai estar tão interessada em ler um livro sobre discipulado, talvez. Mas você, como discipulador, discipuladora, deveria conhecer alguns trabalhos nesse sentido, tá bom? E aí eu peguei 2 Timóteo 2,12, o exemplo de Paulo Timóteo e a forma como Paulo recomenda que Timóteo treine e selecione pessoas que saibam pastorear. E eu coloquei também uma pergunta para os meus alunos. Eu falei assim, olha, o evangelicalismo está crescendo no sul global. Vocês acham que esse crescimento explosivo, inclusive bem rápido, ele é fruto de um avivamento? Ou será que ele é fruto de uma estratégia de marketing, de venda da sua comunidade, até da sua marca religiosa? Aí eu coloquei, inclusive, essa reportagem da BBC, Igrejas Evangélicas, o que explica a proliferação delas. A resposta pode ser um ou outro, ou nenhum dos dois, ou um pouco dos dois. Então, trouxe essa reflexão, quero que você mesmo assistindo se pergunte isso. Será que a gente sabe distinguir práticas de um marketing bem-sucedido de avivamento? Será que a gente confunde as coisas? Ou será que nem dá para a gente diferenciar? Enfim, eu perguntei para os meus alunos como que isso afeta você e o seu ministério na próxima década. Saber que o evangelicalismo está crescendo no sul global, pelas pesquisas, ele está declinando no norte global, principalmente no ocidente.
E o que isso significa para o futuro da Igreja Mundial? Eu coloquei essa pergunta para eles. E como exemplo, né, eu dei a eles aí, olha, tem uma nova teologia sistemática sobre discipulado e ela vem do sul global, ela é brasileira. Aí eu coloquei também como recomendação, até porque lá na Redeemer eles gostam bastante do Richard Mouw, esse livro dele que chama Os Desafios do Discipulado Cultural, que são redações, né, são artigos aí segundo a linha caiperiana. E aí tem esse resumo do livro, e no caso ele provê aqui a história de dos livros mais populares do caipirianismo, só que com o foco no intuito do Kuyper de discipular os constituintes dele, os leitores dele e os congregantes das igrejas dele, né? Porque o Kuyper ele não só atua na área política, mas na área da comunicação e também na área da igreja local, na área da teologia. Também coloquei como parte de um bom conteúdo reformado, né, para uma universidade reformada, o que o Bavinck disse ser 3 essenciais do discipulado. 3 fatores essenciais do discipulado. Em primeiro lugar, a revelação de Deus, que é como a gente inicia o discipulado. Saber que existe uma revelação de Deus e qual é essa revelação. Ele segue então com o propósito do discipulado. Qual é o propósito? É a nossa união com Cristo. E em terceiro lugar, qual é o processo dessa união? Obediência comum, obediência ordinária. Ou seja, por meio do nosso submeter a Jesus, submeter a Yahweh e ao Espírito, já que estamos unidos com Cristo, nós podemos entender e praticar a revelação de Deus. Então, 3 essenciais do discipulado. E aí tem essa citação aqui: nós nos tornamos discípulos verdadeiros por meio da união com Cristo e, portanto, então, somos equipados pelo Espírito Santo para a extraordinária vida de obediência comum. Na verdade, a citação dele é do Barnhart, que falou desse approach, né, dessa forma de se sintetizar o discipulado. Coloquei o link dele aqui. Ok, na prática, e no meu caso, qual foi quem foi uma grande pessoa que me influenciou na minha formação de discipulado? A professora doutora Tasha Chapman, que inclusive escreveu um livro que chama Ministério Resiliente. Ele é um pouco... ele vai além do nosso intuito aqui de falar de discipulado de pessoas, principalmente não líderes, porque ele vai falar sobre as dificuldades que líderes têm de liderar. Então, é um pouquinho, nem vou dizer mais avançado, mas abrange mais a liderança. Só que ela, no seminário, ela me deu aula de ministérios educacionais, que essencialmente são cursos, mini cursos sobre como discipular pessoas de diferentes idades, diferentes culturas, diferentes contextos sociais, econômicos, diferentes formação cognitiva, e de diferentes etnias até dentro da própria cultura. Então, aqui isso é basicamente um currículo, um mini currículo dela. Por mais de 20 anos ela tem também discipulado principalmente mulheres. E ela também publicou um livro que chama Política do Ministério, aprendendo a navegar as dinâmicas de poder e a negociar interesses.
que é o que logo logo os seus discipulandos, as pessoas que você vai discipular, vão ter que aprender. Quais são os relacionamentos entre as pessoas da igreja, como que funciona a questão do poder na igreja. Chamei a Tasha então, ela com muita graça concordou em aparecer. Então, dentro da nossa aula, ela veio e eu fiz uma entrevista com ela dentro de sala de aula, trouxe ela num Zoom. E eu falei para ela, olha, eu agradeço pela sua explicação, principalmente sobre como o poder funciona e expectativas e decisão, tomada de decisão dentro da igreja. E eu falei para ela, olha, o que a gente pode fazer para ensinar aqui esses alunos de discipulado a respeito de como negociar relacionamentos dentro da igreja. E aí eu peguei essa citação do capítulo 13. Como que a gente pode liderar de forma saudável no meio do caos das decisões, quando tem muitas diferenças de interesses entre as pessoas com poder? Membros de uma congregação e pessoas que atendem regularmente têm alguma coisa a perder ou a ganhar em determinadas decisões, sejam decisões sobre o prédio de uma igreja, inclusive a igreja que a gente está indo está fazendo decisões sobre o que comprar, o que não comprar para o novo prédio, onde esse prédio deveria estar, quantas vezes se reunir, o rumo e o conteúdo dos estudos bíblicos, como fazer disciplina eclesiástica, uma série de coisas. Então, decisões dentro da igreja, geralmente há pessoas que saem perdendo e saem ganhando, né? E eu falei, olha, Tasha, uma coisa que eu gostaria de ouvir de você é a respeito dessa citação do seu livro. Pastores sempre têm que lidar com as expectativas de outras pessoas. Uma expectativa de tempo, de energia, expectativa de oferecerem amizade e de estarem disponíveis, expectativas a respeito de gerenciamento dos outros, e tudo isso são responsabilidades importantes. E parece então que o ministério requer que elas liderem e gerenciem essas pessoas, né? E as limitações sempre ficam empurrando e às vezes se opondo às expectativas de determinados congregantes. Ou seja, o desapontamento sempre vai haver, é uma realidade. E exercitar liderança, essa é a melhor frase desse slide aqui, é liderar é aprender a desapontar as pessoas num ritmo que elas conseguem absorver. Só porque o desapontamento é inevitável, tá? O intuito não é desapontar, mas dado que o desapontamento é inevitável, que pessoas têm, sábia ou não sabiamente, interesses diferentes, vontades diferentes no ministério, vai haver sempre desapontamento. Então, de certa forma, liderar é aprender a desapontar as pessoas e manejar e gerenciar esse desapontamento. E aí eu disse, Tasha, você pode ajudar aqui os meus alunos a entender a diferença entre desapontar para edificar e desapontar só por inexperiência ou por egoísmo? E aí na página 29, uma outra citação é faça com que os seus alunos, né, pensem em um conflito recente na sua igreja. Você que está aí ouvindo pode também pensar quando foi a última vez que você teve algum tipo de conflito, desconforto, uma rusga, uma discussão na sua igreja. E a segunda pergunta é, nesse momento, a liderança lidou bem com isso? Quais eram as ferramentas de gerência daquela situação que a liderança demonstrou? Você tem essa habilidade de gerência? Como você pode adquirir maior sabedoria de gestão de pessoas? Como que isso pode então se aplicar às pessoas
que você está discipulando hoje em dia. Uma discussão bem legal, eu trouxe essa tirinha aqui do Calvin Haroldo, e é o Calvin basicamente respondendo a pergunta da Suzy, a Suzy dizendo como é que você pode preferir tirar um C do que um A, e o Calvin dizendo, bom, a vida é muito mais fácil quando as expectativas são baixas. E isso aqui é um print de basicamente um workshop que a gente fez, né, uma oficininha, para ajudar os alunos a entender como gerenciar expectativas e pessoas dentro da igreja. Você que está discipulando pessoas, talvez você tenha sido a pessoa que trouxe seu discipulando para essa igreja. Talvez por causa de você, essa pessoa está lá. Talvez você seja a razão que ela ainda não saiu dessa igreja. Enfim, então dado que você está gerenciando o relacionamento do seu discipulando, da sua discipulanda com outras pessoas da igreja, é importante a gente olhar essas perguntas aqui. Por exemplo, por que é difícil a gente dizer não para as expectativas de outras pessoas, expectativas excessivas? Ou dois, por que é difícil a gente dizer não para as nossas próprias expectativas? E aí tem um gráfico bem legal em que a pessoa que imprime esse gráfico aqui escreve e compara qual o papel e as responsabilidades que elas exercem na igreja, se eu sou líder do louvor, de grupinho pequeno, se eu faço discipulado, se eu ensino, aí você coloca aqui. E aí, para ajudar a pessoa a analisar expectativas e conflitos e as ferramentas que ela precisa, ela coloca quem são as pessoas que têm expectativas sobre mim. Então, digamos assim, se você canta, né, na equipe de música, você está lá, você é um vocalista, as pessoas esperam de você que você saiba as letras das músicas e que você cante minimamente afinado. E aí... desculpa, essa aqui é a terceira. As pessoas esperam de mim que eu cante minimamente afinado. A segunda coluna aqui é quais os nomes dessas pessoas, quem são essas pessoas. Você coloca fulano, ciclano, ou então a igreja toda. Os detalhes do que elas esperam na sua cabeça. E aí, essa quarta coluna é o que você acha que eles podem ganhar ou perder com base na sua performance. O que eles ganham, o que eles perdem, se você canta bem ou não canta bem, se você escolhe músicas que eles sugeriram, que eles não sugeriram, num estilo de música que eles gostam ou não gostam, enfim. E a última coluna é como que eu costumo reagir a essas pessoas, às expectativas delas. Tudo isso ajuda a gente, coloca as coisas no seu devido lugar, ajuda a gente a pegar nuances sobre como a gente lida com conflito, expectativas, desapontamento. Então é um exercício legal. E aí eu trouxe um outro gráfico do livro Resilient Ministry, Ministério Resiliente da Tasha, que ajuda a gente a entender, por meio de um outro livro do Andy Crouch, que é um cara que escreveu muito a respeito de poder e dinâmica de poder, a respeito de tendência, se a pessoa tem uma tendência explorativa, se ela explora os outros, se ela usa os outros, ou se ela tem uma tendência positiva de florescimento, de crescimento, ou se ela tem uma tendência de sofrimento, ou se ela tem uma tendência de evasão, uma tendência de se retirar. Então, ela é uma pessoa resguardada? Não, né? É uma pessoa que se retira da situação, uma pessoa que sofre na situação, é uma pessoa que manipula e explora, ou é uma pessoa que está florescendo? Claramente, esse quadrante aqui, né, o mais do topo e da direita, é o quadrante em que a gente gostaria de estar, é o quadrante em que Jesus quer colocar a gente. E a gente chega nesse quadrante tendo
grande agência, uma autoridade para agir, só que com vulnerabilidade. Ou seja, se a gente está pensando em líderes, pessoas que têm algum nível de poder, são pessoas que usam a sua liderança, o seu cargo, o poder em que elas foram investidas, o poder investido nelas, de maneira não tirana, de maneira aberta, com vulnerabilidade. Então é assim que a gente quer ser como líder. E é assim que você gostaria de ser, deveria gostar de ser, como um discipulador, como alguém que está liderando outras pessoas. Então seja alguém que lidera por meio de reconhecer as suas próprias faltas e dificuldades. O que acontece se você não fizer isso? Se você tiver pouquíssima vulnerabilidade e muita autoridade, você vai ser um tirano, né? Você vai ser uma pessoa dominadora. Isso não é bom. Se você tiver pouquíssima vulnerabilidade e quase nenhuma autoridade, aí você vai simplesmente se retirar, você vai ser uma pessoa ausente. Se você tiver pouquíssima autoridade, mas muita autoridade, as pessoas talvez tirem vantagem de você, ou as pessoas te machuquem. Você vai virar uma vítima, então você vai sofrer. Esse quadrante, então, ele é bem legal, ele é uma dinâmica sofisticada até, que a gente deve analisar. Então, por isso que eu trouxe. E aí a gente foi entrar em outro, a gente mudou de assunto completamente, saímos aqui então de discipulado, pessoas com autoridade como discipuladores, e agora a gente vai entrar em outras entidades. A gente estava falando de pessoas humanas, e agora a gente passa a falar de interesses espirituais em conflito, não só interesses humanos. Então, quando a gente fala de conflitos do nível espiritual, a gente também entra no assunto de guerra espiritual. E aí eu disse para eles, olha, que não esqueçamos de que há sempre uma guerra entre potestades, principados. Não é só nossa luta não é só contra carne e sangue. Mas aí eu falei, pensando aqui na história de crianças que sobreviveram sozinhas na selva, quando Deus tá com você, quando Deus te garante, quando Ele te segura, até mesmo nas florestas, né, do Vale da Sombra da Morte, a gente pode estar a salvo. Então, mesmo que bombas estejam explodindo e balas para lá e para cá, a gente pode se sentir, de certa forma, a salvo. E aí eu falei, nós como ocidentais, vamos um pouco mais longe. E aí eu falei, se você quiser ver um sermão que eu preguei a respeito de Mateus 12, 22 a 30, um sermão a respeito de... Eu acho que eu até vou gravar um vídeo desse sermão, a respeito daquela passagem que chamavam Jesus de Beelzebul. Jesus disse, olha, uma pessoa mais forte tem que ser capaz de amarrar o dono da casa para você roubar uma casa. Então Jesus está se comparando como o homem mais forte que conseguiu amarrar Beelzebul, que era o dono do mundo, de certa forma, para saquear. Então eu falei, usem esse sermão aqui e vamos mais a fundo, vamos falar um pouco mais a respeito de guerra espiritual. E levem a sério os espíritos do nosso mundo. E aí eu falei, agora a gente vai aprender um pouquinho de quem são esses espíritos. E aí eu trouxe toda uma lecture, uma palestra a respeito do mundo espiritual. Eu vou até pausar o vídeo aqui. Eu vou fazer essa palestra de forma separada.